Shalom. Sabemos que a lei e os profetas são a base para a nossa vida com o Eterno e para se interpretar os demais livros fora do Tanar. E muitas vezes focamos na lei e nos profetas somente como livros escritos. Focamos na leitura de textos e palavras escritas. Mas será que a nossa leitura da lei e dos profetas é somente daquilo que está em um papel ou em um rolo? Eu creio que precisamos ampliar a nossa visão para além do papel e passarmos a ler e interpretar a lei e os profetas expressos na criação, ou seja, em toda a criação do Eterno está expressa a sua lei, a sua Torá. E cada criação se torna um profeta do Eterno, alguém que fala em nome do Eterno, em nome do Criador, transmitindo a sua lei e instruções para o homem. E antes de continuar, eu quero deixar bem claro que eu não estou excluindo ou anulando a Torá e os profetas escritos, mas estou propondo a ampliação da nossa visão acerca da lei e dos profetas. Às vezes se pergunta como será o julgamento daqueles que não têm a Bíblia ou as Escrituras. Eu entendo que é e será como o de qualquer homem que tem a Bíblia ou as Escrituras em um papel nas mãos, porque toda a criação expressa a lei do Criador e toda a criação se torna um profeta para o homem. Romanos 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis do Eterno, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os homens se tornam indesculpáveis perante o Eterno, pois é preciso reconhecer a sua lei expressa em um pássaro, por exemplo, e reconhecer a voz do Eterno que procede desse pássaro, dessa ave, o fazendo como um profeta para todo aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. E lembremos daquele episódio no qual Yeshua fala sobre não ter uma vida ansiosa e não servir a dois senhores. Ele então não declara o que está escrito no rolo da Torá, mas declara a lei expressa na ave do céu e nos lírios do campo, e estas leis precisam ser observadas e aplicadas em nossas vidas. Mateus 6:26, Yeshua diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E no verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Então nas árvores, no corpo humano, nos animais, no céu, nas estrelas, no mar, nas plantas, nas flores, em tudo podemos observar a identidade do Criador, e em tudo podemos observar os seus mandamentos. Talvez se algum homem chegar diante do Eterno e dizer que não sabia da sua lei, eu creio que o Eterno poderia lhe dizer: você não ouviu o meu profeta pássaro lhe comunicando o meu mandamento? Você não ouviu o que aquela árvore lhe comunicou? Suponhamos que todas as Bíblias, rolos da Torá ou escrituras fossem por algum motivo removidas da terra e não houvesse mais a lei e os profetas em forma de papel. Como faríamos? Não obedeceríamos mais os mandamentos do Eterno? Como o ouviríamos? Como discerniríamos entre o bem e o mal?
como interpretaríamos? Como julgaríamos outros escritos? Como saberíamos da verdade? Abraão não tinha os livros da Torá, e muito menos dos profetas. No entanto, guardou a lei do Eterno e foi fiel a ele. Em Gênesis 26:5 nós podemos ver isso. Porque Abraão, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, ali no original está Torá. Guardou a minha Torá. Noé também não tinha os rolos da Torá, ou os escritos dos profetas. Mas foi justo. Andou em justiça diante do Eterno. Ou seja, andou de acordo com a sua lei. Um justo é aquele que anda de acordo com a lei. Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Elohim. Bom, entendo com muita clareza que precisamos ampliar a nossa visão acerca da lei dos profetas, não excluindo aquilo que está escrito em papel, porém percebendo que cada mandamento escrito está expresso na criação. Precisamos observar mais a criação e ouvir a voz do Eterno no nosso interior, e não nos apegarmos tanto a contextos teológicos e sistemáticos. Estes aspectos teológicos sistemáticos não faz parte do pensamento hebraico do Eterno, mas de um pensamento grego. Precisamos observar o que está fora de nós para lembrarmos o que já está dentro de nós, ou seja, o Criador,